Olá, boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Arnaldo Jardim. No primeiro bloco, nós falamos muito de energia, né? Dessa necessidade do Brasil ter uma energia mais limpa e escapar dessa questão do preço dos combustíveis, que agora está em discussão no Congresso Nacional. Agora vamos tratar um pouquinho de política. Como eu disse no último bloco, para onde vai o Cidadania? Deputado, a pergunta está feita. Para onde vai o seu partido? Bem, o Cidadania se reuniu ontem, uma reunião do Diretório Nacional, e o Cidadania tomou uma decisão. O Cidadania vai se federar. O que é federar, tá certo? Agora, diante da nova mudança eleitoral. Vou explicar bem rapidinho para todos atender. Os partidos podem se juntar para apoiar um candidato a presidente. Vários partidos. E fica como se fosse um partido só, não é isso? Não. Aí pode a federação... ser uma coligação. Ah, tá. Numa coligação, eles... Para cargo executivo, para presidente da República, mas para não governador, pode para deputado. Prefeito, isso. Né? Não pode ter coligação para deputado federal nem estadual. Já explicou então para vocês. Para cargo executivo pode se juntar. Para cargo de coligação, deputados e depois vereadores, cada partido tem que lançar chapa própria. Um partido tem que lançar a sua chapa. Muitas vezes o partido não dá conta. Anteriormente podiam se coligar, somavam partidos e lançavam uma chapa em conjunto. Aí elegia um de um partido, outro de outro e assim sucessivamente. Agora não podem, mas podem se federar. O que é se federar? É uma coligação mais profunda. Por que mais profunda? Porque a coligação que se fizer, ela tem que ser a mesma em todos os estados do país. A coligação que for feita, ela vale para essa eleição e já vale para a eleição de prefeito. Então, ela vai também prevalecer em todos os municípios. Vale por 4 anos, né? Uma federação. É como se fosse um casamento que não pode separar durante 4 anos. Para o Cidadania, que já tem uma estrutura, já é um partido nacional, qual é a vantagem? Porque o Cidadania, embora tenha um pensamento, uma imagem, o Cidadania tem hoje na Câmara 7 deputados. O Cidadania passou a cláusula de barreira da última vez ali no limite. E nós fizemos uma avaliação, essa prevaleceu ontem, por isso que o Diretório Nacional, depois de muito debate, decidiu ir para uma federação, porque percebeu que não daria conta de fazer o percentual necessário sobrevivência, então. Para sobreviver. Então, por conta disso, o Cidadania, até para manter a sua identidade, porque senão ele se fragmentaria. Agora, e as pessoas individualmente iriam para um lugar para o outro. Pois é, exatamente. Com Agora quem que vai pergunta. Se federar? Com o PSDB, com o MDB? Com quem vai ser o casamento? Como é que se diz? Essa é a pergunta de $1 milhão, tá certo? A discussão que está sendo feita tem data marcada. A reunião de ontem, que foi... Hoje nós estamos aqui na quarta-feira. Essa reunião foi ontem até às 10 horas da noite. Nesse horário, mais ou menos, estava terminando uma reunião longa, mas importante. Ela vai prosseguir no sábado agora. E o Cidadania está estudando a federação com o PSDB, está estudando a federação com o Podemos ou com o PDT. As 3 propostas que estão colocadas e que têm defensores são essas 3 alternativas para o Cidadania. PSDB, PDT ou Podemos. Perfeito. E já estão apoiando o Sérgio Moro, já? O Podemos já está apoiando o Sérgio Moro. O Cidadania? Cidadania? Não. Essa discussão tem a ver com isso, logicamente, né, Zé? Porque o Podemos tem a candidatura do Moro. O PDT tem a candidatura do Ciro Gomes, certo. Tá certo? E o PSDB tem a candidatura do Dória. Qual é a definição sobre esse quadro de candidaturas que tem a Cidadania? Primeiro, o Cidadania apresentou um candidato e nós estamos mantendo esse candidato. Até na federação para a qual formos, nós iremos levando este nome. O nome do Alessandro Vieira. É o senador Alessandro Vieira, senador do Sergipe, uma pessoa muito preparada, teve um destaque agora nessa CPI recente da Covid e por outras matérias também. Foi um dos senadores que mais se destacou na atual legislatura. Então, nós vamos levar esse nome. Não significa estar na federação e um apoio automático a um candidato. O Cidadania trabalha para que a chamada terceira via possa encontrar um nome em comum. Que nomes que nós vemos na terceira via hoje?
tem o nome da Simone Tebet, do MDB, tem o nome do Ciro, pelo PDT, tem o nome do Dória, pelo PSDB, tem o nome do Sérgio Moro. Sérgio Moro pelo Podemos. Pelo Podemos, tá certo? E nós temos o nome do Alessandro Vieira. Nós vamos trabalhar incessantemente para que, estando numa federação, nós vamos buscar uma convergência que esses partidos possam se unificar em torno de uma... Agora, enquanto a cidadania discute essa federação com o PSDB, por exemplo, o PSDB também está discutindo federação com a União Brasil e com o MDB. Tiveram, inclusive, uma reunião ontem para tratar desse assunto. O senhor acredita que essa federação aí, desses 3 partidos, pode ter algum sucesso? Ou a tendência é o PSDB ficar ali com cidadania, ou cidadania buscar outro caminho que não essa união aí dos 3 partidos? Primeiro, eu gosto da tese de federação, porque eu acho que ela rima com uma ansiedade que eu tenho, muitos têm, de que hoje o quadro partidário está muito fragmentado. Não tem 37 ideologias, mas no Brasil nós temos 37 partidos constituídos, tá certo? Então, eu acho que haverá uma tendência, e o debate deve nos levar a isso cada vez mais, para você ter uma concentração maior de pensamentos de estrutura partidária. Acho que é bom para o país, acho que é bom para a governabilidade, acho que o debate no parlamento se torna menos individual e mais coletivo e mais de ideias. Então, eu torço para que partidos possam se juntar. Tem esse anúncio do União Brasil e do MDB numa fase de consulta. Acho que funciona já. Acho que, mais do que isso, essa possibilidade de reunir o União Brasil, o PSDB e nós, no Cidadania, eu não acredito nisso. Por que eu você tenho não uma acredita? posição nesse debate, porque a diversidade é muito grande. Por que eu defendo a proximidade com o PSDB? Porque não é algo artificial. Com o PDT, nós tivemos muitas divergências. Nós, por exemplo, somos defensores das reformas. O PDT tem uma visão diferente sobre a questão das reformas. O Cidadania, e o PSDB em São Paulo... É uma convivência anterior, antiga. Mas isso aí está parecendo a quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Como né? é que é? Que amava Tereza, que amava Raimundo. Né? Cada um amava o outro e, no final, nada deu certo. Então, mas eu acho que, no caso nosso, dará certo. Né? Deputado, primeiro, fazer uma federação. E, segundo, uma federação que, como tem uma história anterior, poderá ter uma convivência muito mais feita. Eu vou confessar para o senhor, quando houve o debate sobre esse assunto no Congresso Nacional, que a federação apareceu como uma possibilidade para substituir as coligações partidárias proibidas. Eu li o texto e falei com alguns deputados, ninguém vai entrar numa dessa. E eu tinha a maior convicção de que ninguém entraria numa federação. E agora todo mundo descobriu, não, nós precisamos da federação, né? E sairão 5 grupos, 5 partidos, eu imagino. E eu acho que a consequência disso, estou repetindo, mas você sabe muito bem disso e vou repetir, porque eu acho que tem validade isso, tem valor essa questão, Zé. É que nós vamos passar a ter uma concentração partidária maior no Brasil. Um debate de melhor qualidade, tá certo? Porque, grosso modo, você tem uma pessoa mais à extrema-direita, você tem uma centro-direita, você tem um centro, você tem uma centro-esquerda, você tem uma esquerda. Pode ter variações aí, tom sobre tom, mas esses são o grosso do pensamento no mundo. Hoje está impossível, né, deputado? Né? No Congresso. Não dá para discutir conteúdo, né? Não, então vale tudo. E são incoerentes. E se você pegar dentro dos partidos, mesmo nesses partidos fragmentados e tantos, você tem uma diversidade dentro dos partidos. Mas é a cultura, é a cultura de fragmentação que está no Congresso Nacional. E não é bom. Não é bom. Precisa mudar isso aí. Precisa. Tá certo? Porque as negociações deixarão de ser individuais e passarão a ser um pouco mais coletivas. Coletivas, se possível. Né? O senhor falou que o Cidadania vai fazer isso para sobreviver, né? O que eu ouvi de alguns deputados é o seguinte, olha, quando chegar ali na frente, que os partidos começarem a fazer as contas e ver que, olha, nós estamos com dificuldade de fechar chapa no estado tal, no outro estado, especialmente nesses que têm 8 deputados, que é o caso aqui do Distrito Federal.
Por exemplo, o MDB já falou, olha, nós estamos com uma dificuldade danada de fechar a chapa. O PSDB, e ter uma PSDB quantidade de deputados de fazer legenda. também. E aí vai todo mundo correr para fazer federação, especialmente os pequenos partidos que vão ter que se unir ali, esses que hoje é partido de um deputado, o líder de si mesmo na Câmara, isso vai acabar, eles vão se federar porque não têm condições. O senhor acredita que esses pequenos partidos vão mesmo buscar uma federação, uma vez que também, aí veio aquela outra história, não, mas aquele partido tem dono, se ele for se federar, ele não vai ser mais dono do partido, porque pode ser que o partido maior que ele tem um dono e aí também ele não vai ter vez de ficar mandando, que ele era pequenininho, não vai ficar mandando na legenda que é maior que ele. Esse Como é que vai raciocínio ser teu isso? existe. Você sabe e seria capaz de citar exemplos, por delicadeza não o faz. O Zé também. Eu também poderia citar isso. Então, essas pessoas que são donos de partido, que negociam siglas, que negociam espaços de tempo de televisão, porque isso casa depois na época da campanha, essa regra os condena ao passado. Deputado, eles não E eles vão sobreviverão. acabar, é isso? Vão acabar Deputado, extintos. Deputado, no programa anterior, o deputado Efraim Filho, né, Efraim Filho, que é um parlamentar experiente, ele usou um termo aqui que eu decorei. Assim, não caiu a ficha e o meu chip já mudou. Quer dizer, o que ele quer dizer? Que é uma nova eleição, é um novo momento político. É tão profundo assim? É profundo. Isso que é uma nova... As pessoas... Ele falou que os deputados ainda não sacaram isso. Eu acho isso. E eu tento ficar muito desperto para isso, porque isso exige, Zé, primeiro, novas formas de comunicação. Isso exige apresentar resultados. As pessoas querem olhar para o parlamentar, para o seu representante, e querem fazer o seguinte: bem, qual foi a sua atuação legislativa? Como é que se comportou nessas polêmicas? O que você conseguiu aqui, ou para o setor que representa, ou para a região pela qual tem compromisso, ou o município pelo qual trabalha? Eu acho que vai ser uma eleição em que vai se cobrar resultados que vão ser decisivos para isso. Diferente da última eleição. Na última eleição nós tivemos fenômeno, por exemplo, em São Paulo, só não precisa falar nome porque todo mundo sabe. Nós tivemos 5 candidaturas em São Paulo que, dentre os deputados, tiveram 22% dos votos válidos para deputado. Candidato com 2,5 milhões de votos, 1,5 milhão de votos, tudo mais tal. Tá certo? Também não vou ficar julgando nenhum individualmente. Fenômenos como esse não vão, e aconteceram em todos os estados, tá certo? Não acredito que vão se repetir nessa eleição. É uma eleição muito mais rigorosa, de um eleitor muito mais vigilante, tá certo? Que vai exigir. O eleitorado está mais atento. Resultado. E de quem quer ser agora eleito, tá certo? Propostas muito claras. Mas o laboratório que todos analisam é o laboratório das eleições estaduais, né, e municipais, né, vereadores e prefeitos. E lá não foi bem assim, houve sim. A última eleição para prefeito? Sim, foi o laboratório desse novo sistema. Fenômeno. Se você for ver o grau que se tinha tido, inclusive, de polarização na eleição presidencial, não se reproduziu nas eleições municipais. Na grande maioria das cidades, não. Tá certo? Acho que um passeio vai mostrar isso. Tá certo? Você teve, desde a eleição municipal é muito local ali, o debate, grupos locais. Mas eu não estou falando da eleição municipal na minha cidade de Altinópolis, que é uma cidade do interior, abraço a todos de Altinópolis, ou Ituverava, onde eu morei, e lá a Rede Vida, hein, Neto? Chega de toda a nossa região aí de Barretos, Ribeirão Preto, muito forte e franca também. Então, é de, aquele lá, eu estou falando, é de São Paulo, eu estou falando do ABC, eu estou falando de Belo Horizonte, eu estou falando do Rio de Janeiro. As eleições não foram com a mesma polarização política que tinha tido nas eleições. Mas agora o senhor acredita então que as pesquisas estão erradas, que a polarização não vai se dar na eleição presidencial? Não. Nós estamos falando até agora da eleição parlamentar e dos deputados. Eu sinto que a polarização está muito prevalecendo. Eu trabalho pela terceira via e reconheço aqui, não vou ficar fazendo aqui profissão de fé.
Vocês estão me convidando para a gente ter um debate franco, respeitoso Claro. a todo mundo e tal. Então, hoje, a terceira via precisa se unificar. Não tem ainda um sinal disso, né? Estamos precisando multiplicar os esforços. A tendência, me parece ser, uma eleição que a polarização permanece. Lula e Bolsonaro. E Geraldo Isso tem uma Alckmin vai na vice? consequência. Isso tem uma consequência. Deixa eu só tirar antes uma consequência para provocá-los também aqui, porque vocês conhecem bem isso. Acho que isso nos leva a um quadro polarizado assim, de você poder ter um vencedor, mas dificilmente você dá um sinal de pacificação do país. Então isso pode prevalecer. Eu acho que piora, aprofunda a A divergência, eleição né? pode ser muito sangrenta, muito polarizada. Então, isso eu vou tirar um resultante. Vocês estão querendo encerrar aqui agora. Eu já vi o olhar do Zé. Isso vai significar um Congresso ainda mais relevante. O jogo parlamentar vai ser determinante. Quando você tem governos muito polarizados, uma disputa muito acirrada no Executivo, cresce o papel do parlamento. Muitas dessas federações que estão sendo pensadas agora, se pensa para o processo eleitoral do Executivo, mas se pensa muito para constituir blocos que acabem tendo aí governabilidade na própria Câmara, no próprio Senado. Perfeito, pois é, a aposta é no Congresso Nacional. A presidência já está polarizada e todos os partidos querem bancada no Congresso. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta aqui no Frente a Frente.